amigos de estudo na nossa casa, hoje com a nossa Liliana, temos Jesus no lar, né? Nós estamos no mês de dezembro, Natal, na casa sempre tem uma pessoa de Jesus. A gente sempre pergunta se alguém chegando novo na casa, alguém que está chegando novo na casa pela primeira vez. Então tá, mesmo assim, alguém tiver alguma dúvida, nós estamos sempre prontos, se a hora da casa vir aqui no computador. Nós vamos então iniciar o nosso preparo do livro do mesmo título, Jesus no Lar, uma página de introdução a esse livro, né? E quem já não conhece, né? Jesus no Lar é muito importante, tá? Então, fala assim, Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece não somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo das letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filólogos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial das crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da manobra, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o revelador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ao mesmo tempo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e se traz o amigo celeste em santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras, a inspirar as palavras novas, com os quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre divino. E Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra o discípulo novos algumas das missões do Senhor, sendo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira ordem. Hoje, que quase 20 séculos são decorridos sobre os princípios da manobra, o domicílio de Simão transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar o livro de nossa alma, a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo de semeadores ativos em seu infinito amor. É a felicidade maior que poderemos aspirar. A cena pergunta. Vamos agora fazer a nossa prece. Eu convido a conjugarmos os nossos pensamentos, a direção, do Mestre Jesus, de Deus, acima de tudo, a nossa Mãe Maria, os mentores da nossa casa, que estiveram aqui previamente preparando esse ambiente, que nós aqui adentamos, procuramos a harmonia, a paz aqui presente, que possamos ter uma boa noite de luz, esclarecimento, de entendimento, a nossa irmã traz essas informações, possam cada vez mais elucidar, né, o nosso entendimento com relação aos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, trouxe para cada um de nós, e que possamos sair daqui, né, cada vez mais vitoriosos nesse conhecer do caminho que leva ao Pai. Assim, Senhor, abençoe a todos que aqui estão, possamos ter uma boa noite de muito entendimento, muita compreensão, uma noite de muito aprendizado. Te pedimos, fique conosco, abençoando a nossa palestrante e abençoando a todos nós, que é a nossa noite de estudos. Graças a Deus.
palavra para a nossa irmã Ana. Está dando para ouvir aí, gente? Tá. Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz aí para todos. O nosso estudo de hoje, ele está no livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio, e tem como título Jesus no Lar. Jesus, a personalidade mais conhecida do planeta, né? Em cada cantinho já se ouviu falar de Jesus no planeta. A vinda de Jesus no planeta é incontestável. Não há nenhuma religião que diga que Jesus não veio ao planeta, que Jesus não encarnou. Não há ninguém, não há historiador que diga isso aí é mentira, inventaram, ele não veio. Ainda para aqueles que não acreditam que Jesus seja o enviado de Deus, o Filho de Deus, como os judeus, por exemplo, eles não acreditam que Jesus tenha sido o prometido enviado, né? Porque eles acham, algumas religiões até acham que Jesus viria como um rei, como um homem rico, poderoso, de espada na mão. Então, nem mesmo os judeus contestam a vinda de Jesus. Acham que Jesus é um profeta, como nós tivemos muitos outros, mas não acham que Jesus seja o Messias, o enviado de Deus. Mas não dizem que Jesus não veio à Terra. Então, a vinda de Jesus, ela é incontestável. Jesus encarnou entre nós. Mas o que Jesus efetivamente veio fazer no planeta? Que ele veio ser nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo, a gente já sabe. Que ele veio falar de amor, vivenciar o amor, exemplificar o amor, a gente também sabe. Mas Jesus teve uma função ainda mais importante que isso, mais importante do que vivenciar o amor. Jesus veio provar para nós a existência de Deus. Porque acreditar em Jesus, que teve um corpo, né? E essa também foi uma das razões pelas quais ele encarnou, ter um corpo, ter matéria, para nós ainda tão materiais e tão ainda animais, tão voltados ainda porque a gente vê, a gente tem que ver para crer. Além disso, Jesus teve a função de mostrar para nós a existência real de Deus. Porque Jesus tinha um corpo, Jesus era matéria, Deus não. Como é que a gente acredita em Deus? Como é que você acredita naquilo que não se vê? Como é que você acredita naquilo que você não vê? Por muito tempo, nós precisamos acreditar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que a gente precisava acreditar nisso? Para ter uma forma, para ter alguma coisa que fosse mais palpável. Mas a gente tem toda a natureza, a cadeia alimentar, tudo perfeito. O nosso organismo funciona de maneira absolutamente bárbara. Toda a cadeia alimentar, o dia, a noite, o ar, a luz, o sol, tudo mostra que existe um Criador. Porque nós somos criaturas. Uma vez criaturas, alguém nos criou. Esse Criador que construiu tudo isso, ainda assim é abstrato. Ainda assim a gente não vê. Aí qual foi a função de Jesus? Mostrar pra gente que Deus existe. Como? Jesus se dirigia a Deus. Jesus orava a Deus. Jesus falava do Pai que estava no céu. Então, mais do que tudo, a vida de Jesus provou para nós a existência de Deus. E nesse livro, Jesus no Lar, o Nélio Lúcio, né, que psicografou para Chico Xavier, esse espírito, inclusive Nélio Lúcio, ele esteve encarnado lá nos 50 anos depois do livro, ele é um dos personagens. Mas Nélio Lúcio vem dizer para a gente dessa mensagem de Jesus. Ele vem dizer que a mensagem, o ensinamento de Jesus, ele é contemporâneo em qualquer tempo. Ele é atual em qualquer tempo. O que Jesus falou há pouco mais de 2000 anos era
ainda serve para nós hoje e vai servir em qualquer tempo. O ensinamento de Jesus, apesar de que Jesus falava por parábolas, né, fazia comparações de forma que na época pudesse ser melhor entendido, mas em qualquer tempo, o que ele explicou, o que ele ensinou, vivenciou, exemplificou, em qualquer tempo é atual, é de fácil entendimento. Então, nesse livro, ele vem falar da importância de Jesus no nosso lar. Mas vamos entender lá aquele lugar que nos acolhe, aquele lugar que nos protege. Por exemplo, o corpo físico, ele é o lar que nos abriga, que abriga a nós enquanto espíritos. Então, o nosso corpo é o lar do nosso espírito. Vamos entender o lar como um lugar que nos acolhe. Por quê? Nem todo lar é uma casa e nem toda casa é um lar. Então esse livro, principalmente nesse primeiro capítulo, vem nos mostrar isso. O que é um lar? Qual é a importância de Jesus dentro do lar? Então nesse primeiro capítulo, Jesus, na casa de Simão Pedro, faz o primeiro culto cristão no lar. Eles se sentaram à mesa e Jesus começou a conversar com os familiares de Simão Pedro, com alguns apóstolos, e começou a comparar, a mostrar a importância do nosso lar, desse lar que nos abriga, que nos acolhe. Por quê? Jesus quis dizer para a gente que é no lar onde a gente tem as lições mais importantes para a nossa evolução. O lar que nos abriga, que nos acolhe. Porque no tempo de Jesus, muitas vezes Jesus foi visitar pessoas em seus lares que na verdade moravam na rua, mas era naquele espacinho ali que eles eram acolhidos, ali era o lar deles. Então Jesus vem falar nesse primeiro culto no lar que o nosso lar, aí vamos chamar de nossa casa, é o lugar mais importante para a nossa evolução. Porque é no nosso lar que a gente tem que se pacificar. É no nosso lar que nós vamos exercitar a paciência, muitas vezes, a renúncia. É onde a gente vai combater o egoísmo, onde a gente vai combater o orgulho. Porque muitas vezes, quantas mães precisam renunciar à própria vida em favor dos filhos, em favor da família? A minha mãe foi uma mãe que renunciou à vida dela para criar a mim e o meu irmão. Meu pai deixou a gente, eu tinha 1 ano, eu sou gêmea, e a minha mãe não trabalhava, a minha mãe não tinha emprego, não tinha nada, e ela precisou renunciar à própria vida. Ela só tinha 30 anos e ela não se casou de novo. Ela renunciou para criar 2 filhos, com muita dificuldade. Então, quantas vezes, e não só mães fazem isso, né? Pais, irmãos, companheiras, quantas vezes no nosso lar a gente tem que renunciar ao nosso gosto, aos nossos sonhos? Quantas vezes a gente tem que renunciar aos nossos sonhos em favor da família? Então Jesus, e Nélio Lúcio, através da psicografia de Chico, mostra isso. Porque no lar, quantas vezes uma mãe deixa de comer para dar aos filhos? Quantas vezes um pai que deixa de fazer alguma coisa para ele em função dos filhos? Não vamos falar só das mães não, né? Vamos falar dos pais também. Quantos companheiros fazem a mesma coisa? Companheiras. E aí a gente vai abranger todo mundo que mora conosco. Porque nós sabemos que a gente é uma família universal. Todos irmãos, filhos do mesmo Criador. Inclusive irmãos de Jesus, né? Porque Jesus é um espírito como nós, que foi criado igualzinho nós fomos, só que já percorreu o caminho que a gente vai estar lá no comecinho. Jesus já percorreu todo o caminho da evolução e hoje é o governador do nosso planeta de mais 4 planetas. Então,
A família universal a que nós pertencemos é para todos. Mas os espíritos, eles vão fazendo grupos por afinidade, por sintonia. Então, no plano espiritual, nós temos a nossa família espiritual, que vão se formando, a família vai se formando, essa família espiritual, à medida que a gente, nas nossas encarnações, vai agregando amores, vai agregando, a gente vai criando laços que vão fazendo parte da nossa família espiritual. Então, nós temos no espiritual espíritos que já foram nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. A família espiritual vai se juntando por afinidade, por sintonia de pensamento. E quando a gente fala de sintonia de pensamento, é tanto na vida espiritual quanto na vida material. Por isso que a gente precisa tanto vigiar o nosso pensamento, porque é o nosso pensamento que cria sintonia. O que a gente está pensando agora está criando sintonia com quem? Vocês estão criando sintonia comigo? Ou vocês estão pensando em outra coisa? Nosso pensamento está criando sintonia com o que nesse momento? Quando a gente vive o dia a dia, a gente cria sintonia com o quê? Com bem, ou de vez em quando a gente dá uma derrapada? Por isso que a gente precisa estar muito vigilante. Por isso que Jesus falava orar e vigiar o tempo todo. Porque o nosso pensamento cria sintonia. E essa sintonia vai nos levar aonde a sintonia for. Se eu faço uma sintonia com bem, não tem como ir para o lado mal. Se eu faço uma sintonia com mal, é para lá que eu vou. Por isso é que a gente tem que vigiar o pensamento. E esse psiquismo, esse pensamento, ele nos liga tanto ao plano espiritual quanto a nós, encarnados. O pensamento, quantas vezes a gente pensa muito numa pessoa, a pessoa vai e liga pra gente? Porque é a sintonia de pensamento. Esse psiquismo que a gente fala sem a palavra, é esse psiquismo que é nesse esquema de psiquismo que a gente fala na espiritualidade. Porque o espírito não tem corpo. A fala, a voz é do corpo físico. Como é que os espíritos se comunicam? Por pensamento. Até Divaldo conta uma história que Chico contou para ele, que é uma história muito interessante, que Chico diz que foi a mais bonita que ele já viu, que ele já conviveu, porque Chico, em sonho, e a gente sabe também que o sonho não é o que está no nosso inconsciente. Eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi, não conheço. Conhece sim, conhece dessa encarnação, mas conhece. Porque o sonho, naquele primeiro momentinho que a gente dorme, que a gente ainda está na agitação, são as coisas que estão ali durante o dia, o que a gente vivenciou, o que a gente viveu, a gente ainda está com aquilo no pensamento. Mas quando a gente entra no sono profundo, que a gente sonha, aí a gente já está na emancipação, que é quando o espírito se libera do corpo e vai para outras dimensões. Aí acontecem mil coisas, né? Porque a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai lá receber as intuições para os nossos problemas, a gente vai encontrar com os nossos entes queridos que já estão na espiritualidade, ou a gente vai fazer besteira, ou a gente vai para um lugar ruim, aí depende do pensamento da gente, novamente. E quando o Chico sonhou com essa senhora, era uma senhora que estava pedindo muita ajuda a ele, porque ela e a netinha estavam passando muita fome e elas precisavam concluir aquela etapa evolutiva. Elas estavam passando por uma expiação muito séria e essa senhora conheceu a Maria João, mãe do Chico. E a mãe de Chico falou assim: vai lá e pede para o Chico que ele vai te ajudar. Mas ela não conhecia o Chico, ela não tinha nem condições, não morava muito longe, mas ela não tinha condições de ir atrás dele. E ela foi então na emancipação, ela foi no sonho. No sonho acontecem mil coisas, né, gente? A gente sabe que a fórmula da insulina foi descoberta pelo médico Frederick Brent através de sonho. Ele sonhou com umas fórmulas, acordou, escreveu, depois foi pesquisar e fez a fórmula da insulina. Exatamente porque o espírito está em emancipação, está livre.
Então, essa senhora foi pedir ajuda a Chico e falou: eu preciso de alimentos, eu e minha netinha estamos morrendo de fome. E a gente não pode desencarnar agora, a gente precisa concluir, porque elas estavam no que a gente chama de encarnação completista. Era a última encarnação delas para as expiações que elas precisavam passar. E aí Chico foi até elas, levou o pouco que ele tinha, e quando chegou lá ficou impressionadíssimo, porque era já uma senhora idosa que cuidava da netinha. A netinha, a cabeça era normal, já de 50 e poucos anos que ela já tinha, mas o corpinho era de neném e era todo retorcido. Quando ela pedia esmola com a netinha na rua, as pessoas se assustavam, porque a menina era assustadora. E elas viviam essa expiação porque no tempo da Inquisição, e aí a gente para pensar o seguinte: não existe nenhum injustiçado no planeta. Tudo que a gente vivencia é resultado de alguma escolha nossa. Elas, na época da Inquisição, elas tinham uma posição social muito boa, elas tinham dinheiro, mas tinham muita ambição. Então elas entregavam as pessoas que cometiam o que eles chamavam na época de heresia. Fez alguma coisa contra o que a igreja determinava, eram capturados, eram jogados à fogueira ou eram torturados, e muitas pessoas morreram, desencarnaram por conta delas. Então elas estavam vivendo aquela encarnação, tinham passado por várias encarnações com expiações seríssimas, passaram por muitas encarnações que elas tiveram lepra, e nessa, a menina veio nessa condição. Eu até conheci, eu sou bisneta do Vicente Moretti, não sei se você já ouviu falar, a ação cristã do Vicente Moretti, que tem lá em Bangu. Eu sou bisneta dele, muito orgulho. Ele criou uma associação junto com um senhor chamado Aurino, que eles abrigam pessoas que têm deficiências físicas, mentais, seríssimas, e lá, até alguns anos atrás, tinha uma menininha assim, como essa Conceição, que a cabeça é normal e o corpo era de neném. Essa menina lá na Santa Cristã, ela tinha a mente normal, ela pedia para colocar um radinho de pilha, porque ela adorava ouvir música. Do lado do ouvido dela, ela tinha lucidez, mas o corpinho dela era de neném. No caso dessa menina, que Divaldo conta, né, que Chico relatou para ele, o corpo, além de ser neném, era retorcido. Mas não bastasse isso, ela era cega, surda e muda. Ou seja, como é que ela se comunicava? Cega, surda, muda e deficiente física. Mas elas se comunicavam, a avó e a netinha, por esse psiquismo, por essa sintonia. Elas se entendiam. E o Chico passou a visitá-las. O Chico ia lá ajudar a dar banho, cuidar dela, porque a avó já era velhinha. E quando o Chico chegava, a menina começava a se debater, porque ela sentia a presença. Isso é o quê? É o pensamento. É o que a gente tem que vigiar e ainda não aprendeu. Porque se a gente já tivesse aprendido a controlar o pensamento, a tomar conta do que vai no pensamento, do que sai pela boca, nós já estávamos bem à frente. Então, quando a gente fala, voltando para o livro, quando a gente fala da família espiritual, ela é formada por um grupo nessa sintonia de afinidade, nessa sintonia de laços de sentimento que já foram criados. Mas e a família terrena? E a família corpórea? Como é que ela é formada? Ela é formada pelos nossos amores, por aqueles com quem a gente já criou os laços de sentimento, mas é formada também por aqueles que a gente precisa criar os laços de sentimento. Então, a maioria de nós tem em casa, no lar, espíritos com quem a gente tem que refazer a nossa história. Pessoas difíceis,
que na China tinha uma cultura de que a nora tinha que fazer tudo para a sogra. A minha nora está ali, então você vai passar a cultura da China para ela. A nora tem que fazer tudo para a sogra. Cozinhava para a sogra, fazia sobremesa, arrumava a casa, fazia tudo para a nora. E essa historinha conta de uma nora que não gostava da sogra. E ela achava um absurdo ela ter que fazer tudo para a sogra. Eu até contei, né, Thelma? Você estava com a tua nora no dia. Ela achava um absurdo ela ter que fazer tudo para a nora, para a sogra. Então ela foi uma dessas senhoras que fazem mandíbulas e falou: olha, eu queria uma erva bem forte, que eu quero matar minha sogra. Porque eu amo meu marido, eu não quero largar meu marido, mas eu não aguento a minha sogra. Eu quero me livrar da minha sogra. Aí a senhorinha deu a erva e falou assim: olha, você vai dar ela como chá por 5 meses. Todo final de tarde você faz um chazinho forte e dá para ela. Mas faz o seguinte, para ninguém desconfiar que foi você que matou a sogra, você passa a tratar a sua sogra super bem, como se sua mãe ela fosse. E assim a nora fez. Uma falsidade, tratava a sogra uma querida, fazia tudo com muito carinho para a sogra. No final, aí a mandingueira lá falou que com 6 meses a sogra morria. Quando já estava lá nos quase 5 meses, a nora ficou desesperada, voltou na mandingueira. Mas não porque a sogra não tinha morrido. Foi lá falar para a mandingueira assim: pelo amor de Deus, a senhora me dê agora uma erva para cortar o efeito daquelas que a senhora me deu, porque eu não quero que a minha sogra morra. A minha sogra hoje é uma verdadeira mãe para mim. A minha sogra faz tudo por mim. Isso era o quê? Ela não tinha dado o primeiro passo. Ela também não tratava a sogra como filha. Ela fazia o que a cultura deles mandava. E quantos de nós, em casa, vivenciam a mesma situação? Às vezes não sogra, mas companheiros, companheiras, irmãos, filhos, primos, que moram, que dividem o mesmo espaço. Quantas vezes a gente cria repulsa sem nunca ter feito nada para puxar aquela pessoa para nós? Porque se eu me pacifico, o outro tende a se pacificar. E essa é a lição, essa é uma das lições de Jesus nesse livro, nesse culto que ele estava fazendo na casa de Simão Pedro. É preciso que a gente se pacifique dentro da nossa casa, porque a nossa família terrena, ela é formada pelos nossos inimigos muitas vezes. Eu vou confidenciar a vocês, eu tenho um irmão gêmeo que mora comigo, que eu amo, que eu faço tudo por ele, vou fazer tudo sempre. Eu peço só a Jesus que ele desencarne antes de mim, porque ele tem alguns problemas, e eu peço a Jesus que ele desencarne antes de mim para que eu cuide dele até o final. Mas ele foi meu grande inimigo em outra vida. E isso é claro e notório. E ele vem como? Ele vem como meu irmão gêmeo, dependente de mim agora, porque minha mãe já desencarnou. E meu pai também, né? Mas já tinha largado a gente com 1 ano. Então, dentro da nossa casa, tem os nossos inimigos de outros tempos. Hoje ele não é meu inimigo, ele é meu irmão querido, meu irmão gêmeo. Outro dia ele desmaiou, tá ali no quarto dele. Gente, eu achei que eu ia morrer naquele momento, porque a dor era no meu coração. Então, eu já refiz a minha história de amor com ele. Não vou dizer pra vocês que eu sou fofa com ele o tempo todo, não. Estou exercitando a paciência. Mas é isso que o lar da gente traz. A oportunidade da gente fazer valer o amor que Jesus fala pra gente. Convivendo muitas vezes com o nosso inimigo. Mas é a oportunidade que a gente tem de superar o egoísmo. Quantas vezes a gente tem que deixar o orgulho de lado para viver bem com o companheiro ou com a companheira? Não nos enganemos. Ninguém está na vida de ninguém por acaso. O acaso não existe. Quem está conosco está por alguma razão.
diferente. Mas na nossa família material, lá na nossa programação reencarnatória, estão as nossas escolhas. Eu aceitei vir com meu irmão na condição que ele veio. Então, o lar é onde a gente exercita combater o egoísmo, combater o orgulho. Eu me lembro, uma ocasião eu fui visitar uma comadre lá em Fortaleza. E ela tinha 3 filhos. Tinha porque uma já desencarnou, infelizmente. Ela tinha 3 filhos e eles eram pequenos. E ela falou, ai, tô com tanta vontade de comer aquele bolinho. Antigamente é que tinha, que vinha numa forminha, que vendia assim nos botecos. Ninguém lembra docinho da forminha? Ela estava com muita vontade de comer o docinho, esse bolinho que vinha na forminha. E ela comprou 3. Aí eu falei, curioso, ela está com tanta vontade, mas ela só comprou 3. Ela tinha 3 filhos. Falei, que engraçado, né? 3 filhos e mais ela tinha comprado 4. Pensei na hora, né? E ela começou a comer e as crianças olhando. Aí ela, nossa, mas eu não posso comer nada. Eu não posso matar nem a minha vontade com essas crianças. Eu fiquei olhando, aquilo pra mim era tão absurdo, porque eu tinha um exemplo em casa tão contrário àquilo, que a minha mãe jamais comeria sem dar a gente. Jamais. Muitas vezes a minha mãe deixou de comer para nós, para que nós comêssemos. A minha mãe renunciou, exercitou a caridade, a benevolência, tudo que tinha direito no meu lar. Porque eu me lembro, a gente pequeno, me lembro que ela botava feijão e eu não gostava da clara do ovo. Me lembro uma vez que tinha feijão e ovo. Aí ela botou feijão e a gema de ovo para mim e para o meu irmão. E ela e a minha avó ficaram com a clara, mas ficaram esperando se a gente ia querer comer mais feijão. Eu já muito pequenininha, eu prestava atenção naquilo. Aí eu falei, não quero mais não. Larguei, sabe, a metade do prato. O meu irmão falou, eu quero mais, me dá o seu e eu quero mais. Ele comia dele, comia a vida, queria um pouquinho que tinha para minha mãe e para minha avó. E elas abriam mão. Isso é combater o egoísmo. Isso é abrir mão, isso é amor. O nome disso é amor. E é na nossa casa que a gente consegue exercitar isso, principalmente na nossa casa. E a nossa casa é onde a gente tem que pacificar e mostrar isso para os nossos filhos. Uma pessoa que é pacificada dentro da casa dela, ela vai sair da rua pacificada. Um filho que vive em paz em casa, ele não vai querer guerra na rua. Mas aquele que não vive, esse sim vai sair disposto na rua. E é a obrigação dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis, essa pacificação, essa educação. Se nós fizermos isso com os nossos filhos em casa, serão menos problemáticos na rua, porque a gente dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe. Uma criança que apanha em casa, ela vai bater na escola, porque a gente dá o que recebeu. Uma criança que é maltratada em casa, ela vai maltratar o colega. Ela não vai ter problema em fazer isso, porque é o que ela recebe. Imagina receber isso da mãe e do pai. A incompreensão, a falta de amor, a falta de cuidado. Se eu recebo isso do meu pai e da minha mãe, o que o resto das pessoas, eu posso esperar do resto das pessoas? Então eu já estou armada, eu já vou para a rua armada. É obrigação dos pais, é obrigação nossa, essa pacificação no nosso lar. E o que a gente tem feito agora? Como é que a gente vive agora? Com a tecnologia, com a ciência, a tecnologia já lá nas alturas. Porque o progresso é uma lei de Deus, né? Progresso, tudo vai progredir. Nós, o universo, a tecnologia, a ciência, tudo vai chegar ao ápice, ao máximo. Mas como é que a gente está usando a tecnologia? Quantos pais não veem os seus filhos dentro de casa? Falam por zap. Tem pais e mães que chegam em casa e não veem o filho que está trancado no quarto e fala pelo zap. Oferecem tudo que há de material bom, né? O melhor celular, o carro, a moto, o dinheiro para as baladas, mas não oferece o que a gente realmente precisa e vem buscar, que é o exemplo de amor.
que a paz exista. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, não estou nem aí se o SUS não funciona. Eu tenho plano de saúde. Se eu ficar doente, eu vou para o melhor hospital. Paulo Gustavo não pensou assim na Covid? Ele até fez isso numa brincadeira com o personagem dele, né? Ah, eu posso pegar o vírus à vontade, porque eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro um pulmão. Eu vou lá e boto 10 médicos ao meu redor. Foi o que ele fez, né? Ele fez na brincadeira e no entanto, aconteceu de verdade. Estava no melhor lugar, no melhor hospital, com os melhores médicos, um pulmão artificial. Então, muitas pessoas pensam isso. Ah, não tem problema, porque eu tenho plano de saúde. Mas se a gente sofrer um acidente na rua, é para um hospital público que a gente vai. Enquanto a gente estiver pensando, ah, mas tudo bem, a escola pública está ruim, não funciona, mas meus filhos estudam nos melhores colégios. Mas enquanto não estiver bom para a sociedade, quando os nossos filhos estiverem na rua, eles vão estar expostos. Então, o que a gente tem feito para a paz? O que a gente tem feito na nossa casa? A gente tem sido paciente com todos? A gente tem entendido que o outro tem a posição dele, tem o jeito dele de pensar e que não precisa ser o mesmo que o meu. Que a gente pode, de vez em quando, abrir mão, que a gente pode, de vez em quando, também deixar o orgulho de lado. A gente tem feito isso? Ou a gente quer impor a nossa vontade, a nossa condição, o que a gente pensa? O que Jesus falou é que o nosso lar é a maior oportunidade que nós temos de evolução. Este livro, ele fala de várias passagens de Jesus, batendo sempre nessa tecla, batendo sempre no momento em que Jesus precisa entrar neste lar. E este lar que os pais falam cruzado, não se sentam à mesa para conversar, para saber quais são as demandas dos filhos, e até marido e mulher também. Quantos companheiros e companheiras mal trocam palavras, né? Mal conversam, já depois de algum tempo de casamento, mal conversam, mal se falam. Quantos pais e filhos? Não podemos esquecer que essa família terrena, a família material, além dos amores, dos inimigos, com quem a gente tem que refazer a nossa história, às vezes tem, como a Ivone Pereira fala. A Ivone Pereira escreveu o livro Memórias de um Suicida. Ela conta que nessa encarnação que ela foi Ivone Pereira, ela não reconhecia o pai e a mãe. Ela se achava uma estranha naquele lar. Ela falava assim: é como se eu nunca tivesse visto meu pai e a minha mãe. É como se eu nunca tivesse estado com eles. E realmente, eles eram ela estava numa família com quem ela nunca tinha vivido nas encarnações anteriores. Isso acontece com os suicidas. Os suicidas, a maioria deles, a gente sabe que o espiritismo ele não é absoluto em nada, né? Não fecha questão em nada. Mas a maioria dos suicidas, eles nascem num lar que aquela família aceita recebê-los, mesmo sabendo que eles virão ou com problemas físicos ou com problemas mentais, né? Eles aceitam aquele espírito. Então, às vezes, no nosso lar, tem também aquela pessoa que parece que não se encaixa na família, que não comunga das mesmas ideias. E a Ivone Pereira fala isso, que ela não se sentia na família. Então, dentro da nossa família ainda pode ter, ou nós estarmos na família que a gente não fazia parte também. E como é que a gente está vivendo agora, esse momento nosso no planeta, que o número de suicídio está crescendo absurdamente, principalmente entre os jovens. Que pena essas pessoas não saberem que o suicídio não resolve, porque nós somos seres imortais, nós somos espíritos imortais. Então o suicídio não resolve. Você vai arrumar mais um problema, você vai ficar com todos os que você já tinha e vai arrumar mais um. E ainda assim, o suicídio é opção para muitas pessoas. Então, nesse momento que a gente está vivendo, que o suicídio está uma coisa absurda, a depressão, a ansiedade,
ansiedade, a síndrome do pânico. A depressão parece que virou assim até uma coisa banal, que a gente ouve tanto falar. Ah, tem depressão, ela está com depressão, não consegui falar com a minha advogada porque ela está em depressão. Parece que é uma coisa que ficou comum no planeta agora, a depressão. E por quê? Por que a gente está vivendo isso? Por que a gente está vivendo esse turbilhão? Que a impressão que dá é que não tem jeito, né? Porque a gente só vive, feminicídio. Acho que não deve ter um dia que a gente não veja na internet alguma coisa que a gente não fique sabendo do feminicídio. Como é que é isso? Uma pessoa não quer mais o relacionamento, o outro vai e mata. Isso é o que, gente? Isso é o que falta no lar, que Jesus falou lá atrás. Falta essa compreensão. Se a pessoa não quer mais o relacionamento, ela tem o direito de seguir outro caminho. E mais na frente, quem sabe, se arrepender e voltar em uma outra condição. Mas o que não está bom não pode continuar. A gente precisa fazer um movimento. Muitas vezes a vida da gente está ruim, às vezes a vida financeira, às vezes a vida sentimental, às vezes no trabalho, e a gente reclama, mas não faz um movimento para mudar. É preciso que a gente faça movimento, gente. Está ruim, vamos mexer em alguma coisa. Está ruim financeiramente, o que eu posso fazer para melhorar? Primeiro, eu tenho que ganhar para depois gastar. Bota uma faixa bem grande aqui para mim que eu li, tá? Primeiro, eu tenho que ganhar para depois gastar. Isso é a primeira regra. Segundo, o que eu posso fazer? O trabalho que eu tô não me dá o suficiente? Vamos fazer outra coisa, vamos fazer um trabalho à parte. Ou se o trabalho está muito ruim, é um local que me faz muito mal, que não me faz feliz, vamos procurar outro. Ah, mas no outro eu vou ganhar menos. Não, mas eu vou ter paz. A paz não tem preço. Ter paz não tem preço. A gente sabe que o dinheiro ele vem e vai, né? Hoje a gente tem, amanhã não tem, depois ganha, depois perde. Quem é que não se lembra daquela marca Silce, das 3 estrelas? Aí o povo vai falar a idade. A marca das 3 estrelas, né? Que era a concorrente da Adidas. Esse dono da Silce, eu sou confeccionista. Esse cara, eu sou uma pequena confeccionista. Esse cara era o máximo. A fábrica dele era gigante. Ele era concorrente da Adidas. E até poucos anos atrás, ele vendia churrasquinho na rua do ouvidor para sobreviver. Porque o dinheiro, a vida dá e tira, conforme as nossas necessidades. E não é conforme as nossas necessidades financeiras. É conforme a nossa necessidade de aprendizado. É para a nossa evolução. Porque senão Deus dava dinheiro para todo mundo. Porque a gente precisa, isso é uma coisa, gente, que a gente precisa escolher um lado. Não pode ficar em cima do muro. Ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, em Jesus, na doutrina dos Espíritos, que vem mostrar pra gente que nada é por acaso, se eu acredito em Deus, eu vou entender que esse Criador absolutamente justo e perfeito não deu mais dinheiro para um e menos para o outro, porque um era mais bonitinho e o outro era mais feinho. Que nem lá o caso da vozinha com a Conceição, com a Lia, com a avó e com a netinha. Eles deixaram elas lá na mais perfeita miséria porque ela era deficiente, porque ela era feia. Aí é que tá, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que acreditar nesse Deus justo e perfeito. Então o dinheiro ele vai vir à medida da nossa necessidade de progresso. Mas aí o meu problema não é dinheiro, o meu problema é emocional, que eu não me dou bem com o companheiro. Que graças a Deus, no meu caso, meu marido está ali. Mas qual é o meu problema? Eu e meu companheiro, a gente não está bem, não está feliz, não está legal? Vamos mudar essa história, gente. Vamos fazer um movimento, ou vamos conversar para salvar a relação, ou vamos procurar outras situações. Ah, mas o meu problema é que lá em casa, minha sogra mora com a gente e eu... Ah, gente, aí é a oportunidade do lar, a oportunidade santa de evolução. Aceite aquele que Deus botou dentro da sua casa, do seu lar. Faça da sua casa um lar, não uma casa. Faça da sua casa o que Jesus pediu. E aí, uma outra coisa que Jesus veio mostrar
Porque nós tivemos a primeira revelação, que foi Moisés. Como é que era o Deus que Moisés apresentou para nós? Para nós, porque nós todos estávamos lá também, né? Porque qual foi o Deus que Moisés mostrou? Um Deus que punia, um Deus que cobrava, um Deus que condenava a penas eternas, um Deus que falava assim: ah, tu errou, então tu vai pagar. Aí vem Jesus mostrar para a gente que não, ele não veio mudar. Jesus disse que não veio mudar as leis, mas ele veio trazer uma nova interpretação. Porque Deus é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus de puro amor. Então Jesus veio mais do que falar, vivenciar e exemplificar o amor, mostrar esse Deus. Então eu não posso ficar em cima do muro. Se eu tenho um problema, vamos fazer movimento, gente. Agora, qual é o melhor movimento a ser feito? Dentro da nossa casa, pacificando o nosso lar. A importância do evangelho do lar, a gente não tem noção de qual é. Ah, mas eu moro sozinha, não tenho com quem fazer o evangelho do lar. Ah, não, mas na minha casa todo mundo é da Umbanda, ninguém quer fazer evangelho no lar. Ah, na minha casa só tem evangelho. Não importa. A gente pode fazer sozinho, porque sozinho como encarnado, mas a gente vai ter uma legião de desencarnados ali. A importância do evangelho, desse culto do lar, de falar, porque se nós soubéssemos a importância da oração, da prece, de comungar com Deus nessa hora, de fazer essa sintonia. Esses dias eu escutei, até ele falou assim: eu queria deixar bem claro que eu sou ateu, eu não acredito, mas eu tenho que falar o que eu pesquisei. Eles fizeram, isso tem vários estudos, mas esse foi muito recente, que a oração, quando a gente faz uma oração, parece que se joga uma substância para o córtex, para aqui para frente, que é uma substância fundamental para a nossa alegria, para a nossa saúde. Aí ele falou: mas imagina eu como ateu, fazendo lá o eletro, lá encefalograma, o mapeamento, a tomografia, a ressonância, e vendo o absurdo que o cérebro produz no momento de uma oração. Aí ele falou: mas não para por aí. Quando se falava em Deus, mas aí, gente, falar em Deus não pode ser da boquinha para fora, né? Porque a gente, quando está com um problema sério na vida, principalmente saúde, ou de alguém muito querido nosso em saúde, a gente pede de forma visceral, né? Vem de dentro o pedido, né? Ai, por favor, mas vem assim, né? A gente se torna humilde, fala que vai melhorar, que vai fazer acontecer, que a gente faz promessa. Mas quando a gente agradece a Deus, é assim também? Vem de dentro, assim, o agradecimento, a gratidão? Não vem, né? Pois é. Vem assim, visceral? Não é. E aí esse estudo mostra que quando a pessoa fala em Deus, a quantidade de substâncias que o cérebro joga para esse córtex é um absurdo. Então, assim, imagine no evangelho no lar, o culto no lar. Você se sentar, seja com o companheiro, com a companheira, com os filhos ou sozinho, fazendo essa oração e trazendo para dentro da sua casa, do seu lar, os espíritos benfeitores, os espíritos de luz. Ah, porque durante o dia eu levei uma fechada, eu me aborreci no trânsito, eu me aborreci no trabalho e não tinha dinheiro para pagar as contas e aquela correria, aquela coisa. Mas aí de noite no evangelho, aí eu só fiz sintonia ruim, né? Durante o dia, na correria da vida. Mas aí de noite eu me sentei para falar do evangelho de Jesus, para falar de Jesus. Já estou fazendo bem enorme para o meu corpo, porque eu estou jogando lá as substâncias lá no córtex, né? Mas fora isso, quem que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Porque quem é que a gente está levando para lá, gente? Vamos fazer uma reflexão aí. No dia a dia, quem é que vocês estão levando aí para dentro da casa de vocês, do lar de vocês? Os espíritos benfeitores, os bons amigos espirituais, ou mais ou menos assim? Depende da sintonia, né? De cada um, depende do dia. Às vezes a gente tem um dia difícil, né? Às vezes a gente já
orou e vigiou, porque a gente é espírita, né? Nada disso, mentira. Tem nada de perfeito, a gente erra também, a gente também faz, né, amiga? A gente também faz sintonia com o mal, né, às vezes, né? Infelizmente. Mas a gente está tentando se melhorar. Então, no culto do lar, quem é que a gente traz para dentro de casa? A gente traz só benfeitores. Ali, naquele momento de oração, a nossa casa está lotada. Porque a gente sabe aqui, neste momento, é óbvio que isso aqui é uma casa de oração, de estudo, que se fala que Jesus, antes de nós chegarmos aqui, essa casa foi toda preparada. Até outro dia eu fiz uma palestra sobre isso, né, Walter? O que acontece no centro espírita antes da gente chegar? Por exemplo, aqui atrás de mim, enquanto eu estou falando com vocês, existe um telão, onde as imagens, quando eu falo de Jesus, aparece a imagem de Jesus para todos os desencarnados presentes, porque são 10 vezes mais do que os encarnados presentes, muito mais em alguns casos. Antes de nós chegarmos, lá na porta do centro, existe uma equipe de defesa do centro. Espíritos que se colocam lá fora, impedindo que os obsessores que a gente traz conosco entrem a casa. Então eles ficam lá, nós entramos, os obsessores ficam lá fora. Por quê? Porque aqui é uma casa onde não pode existir a interferência deles. É uma casa de oração, então eles ficam lá fora. Agora, existem encarnados que estão numa simbiose tão grande com os obsessores que não podem ser separados. Então, a equipe entra junto com os obsessores e com aquele encarnado e fica ali protegendo para que aquele obsessor não atrapalhe a condução do trabalho. Por isso que muitas vezes a gente, na casa espírita, a gente dorme, cochila, porque o nosso pensamento está sendo influenciado lá pelo, vamos botar a culpa no obsessor, né, gente? Culpa nossa não, lá do obsessor que fica atrapalhando a gente, fazendo a gente pensar assim, ai, será que eu desliguei o fogo? E amanhã tem que pagar não sei o que, amanhã eu vou lá não sei aonde, vou adiantar minhas compras de Natal. A gente está aqui, a palestra está acontecendo, a gente está pensando, amanhã eu vou lá comprar as coisas de Natal. Então, a casa espírita, antes da gente entrar, ela é toda preparada para nós. E isso acontece na nossa casa quando a gente faz o evangelho no lar. Antes de nós começarmos, o ambiente é preparado e pacificado. Então, meus irmãos, é muito importante que o nosso lar seja realmente pacificado. A gente não consegue 100%? Não, a gente não consegue 100%. É triste essa realidade, mas é verdade. Vai ter uma hora que a gente vai se chatear com o companheiro? É chato? Tá. Vai ter uma hora que a gente vai se aborrecer, vai ter uma hora que a gente vai se aborrecer. Não vamos lá, não vamos enganar ninguém não. Vai ter uma hora que a gente vai ficar com raiva se levar uma fechada no trânsito. A gente fala dos políticos, né? A gente fala na beça dos políticos. Ah, porque roubo, faz, acontece. Realmente, roubo, faz e acontece. Mas e nós? A gente não vê aquelas filas duplas na porta da escola, quando a mãe vai deixar ou vai pegar? Aquilo ali não é uma forma de corrupção? Porque a corrupção não é tentar levar vantagem de alguma forma? Em momento nenhum a gente tenta levar a vantagem sobre o outro? Em momento nenhum a gente faz isso? Ou a gente faz isso de vez em quando? Tudo que a gente fala do outro, em algum momento a gente já fez ou faz, né? Então o que a gente tem que fazer? Combater, lutar contra isso, promover essa nossa reforma íntima. O que Jesus falou nesse primeiro capítulo, ele perguntou a Simão Pedro assim, e perguntou aos outros: quando você tira o leite da cabra, o que você faz? Você coloca no recipiente direto? E eles disseram não, primeiro a gente tem que lavar o recipiente. Se a gente colocar o leite direto, ele se contamina com as bactérias que estão ali no recipiente. Aí o marceneiro, quando ele pega para fazer algum objeto, não, ele tem que preparar a madeira antes, usar as ferramentas. Então Jesus fez essa simbiose conosco. Nós temos o conhecimento, porque a lição a gente sabe de cor, né? Só nos resta aprender, como diz a música. Nós temos feito isso dentro da nossa casa? Nós temos feito esta lição? O que a gente precisa? Abrir o nosso coração para Jesus entrar. Um coração pacificado dentro de uma casa
contagia e contamina todos os outros. Mesmo que na nossa família a maior parte seja endurecido, seja orgulhoso, seja egoísta, mas um coração pacificado pode contagiar e contaminar todo mundo com o vírus do amor. Então, se eu abro o meu coração para Jesus, se eu deixo essa porta aberta, isso vai em benefício de todos. Benefício da sociedade. Hoje a gente vive, gente, a gente não precisa mais ir na rua comprar nada. A gente pede pelo telefone, pelo zap. A gente não tem mais contato com o outro. Vai chegar um ponto que a gente não vai sair mais de casa. E a lei de sociedade é uma lei de Deus, é uma lei que está lá no livro dos Espíritos. A gente precisa mudar essa história, não é não pedir pelo telefone, não é isso, mas a gente precisa contagiar a sociedade toda com amor, com essa pacificação. A gente quer a paz, mas não procura a paz em nós, a paz começa em nós. Então a paz começa dentro da nossa casa. Vamos ver o que a gente pode melhorar dentro do nosso lar, de paciência, de combater o orgulho, de combater o egoísmo, de ser mais paciente. Vamos ser mais pacientes com os companheiros chatos. Vamos ser mais só os companheiros que são chatos, as companheiras não são. Só os homens que são chatos. Mulher não é. Mulher é uma doçura, né, gente? Então vamos combater isso, gente. Vamos ser mais pacientes, vamos conversar mais com os filhos, vamos ouvir mais, vamos entender mais as demandas, os jovens principalmente. Gente, jovem tem uma cabeça diferente da nossa. Vamos compreender mais, vamos ouvir quais são as queixas, vamos promover o culto no lar, o evangelho no lar, ler uma paginazinha, fazer uma oração. Vamos deixar Jesus entrar no nosso coração, principalmente agora. Esse mês é maravilhoso, é o mês que Jesus veio ao planeta. Nesse mês, a doutrina fala, né, que Jesus veio ao planeta Terra, Ele está presente, Ele vem nos visitar, Ele vem nos ver de perto. Então vamos aproveitar esse momento, trazer Jesus para nós. E quem quiser conhecer Jesus melhor, leia Kardec, porque Kardec fez de forma muito minuciosa, muito explicada, quem é Jesus, esse nosso irmão maior, que deve ser sempre o nosso guia, modelo, exemplo para todos sempre. Muita paz para todos. Obrigado, então, pela palestra. Deus te abençoe, que possa estar conosco pela oportunidade. Bem, meus irmãos, nós vamos entrando agora na segunda fase, que é o momento de paz. Depois que nós fiquemos em silêncio, de concentração, para que a gente receba as melhores energias vindas da nossa espiritualidade, pelos médicos que vão dar paz a cada um de vocês. Então, pedimos os pacientes se posicionem, por favor. Pensando em Jesus,
Vamos orar então, meus irmãos, mais uma vez, vamos sincronizar os nossos pensamentos, uma luz de devoção, ao nome de Jesus, a nossa vida, todos que podem dar a vida, estar conosco, agradecendo a nossa irmã pelas palavras, pelo esclarecimento, pelos ensinamentos para todos, esse tema tão importante, sempre tão importante para falar sobre Jesus, principalmente no meio do seu nós comemoramos o seu nascimento. Deus possa assim abençoar a cada família que é representada, aqueles que estão lá nas nossas casas, os nossos lares, como foi falado aqui, possamos os esclarecimentos dessa noite tornar cada vez mais aqueles companheiros dentro do nosso lar, trazendo o Mestre Jesus para dentro dele. Nós possamos também pedir todos aqueles irmãos que se encontram em nossas caixinhas de socorro, que cada um deles possa receber melhor, em objetivo a sua saúde, socorro físico, socorro espiritual. Pedimos, Senhor, todos aqueles que sofrem, choram, choram, que as nossas vibrações, essa vibração da nossa estudo, essa dor possa chegar a cada um deles, nos hospitais, manicômios, as casas de repouso, todos os locais onde precisamos estar à luz do nosso Mestre Jesus, e a nossa espiritualidade ajudar cada um desses irmãos. Então, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade nessa noite, possamos estar aqui com essa mesma vontade na semana que vem. Nos acompanhe, então, os nossos lares, nós estamos aqui, temos muita paz e harmonia nessa vida. Graças a Deus.